bem, pessoal? Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. O professor deu uma explicação. Agora é sua vez. Elabore com suas palavras uma explicação para o que a personagem fez no primeiro quadro. Lá no primeiro exemplo do que a Sofia falou. O professor vê se você realmente entendeu. Elabore com suas palavras uma explicação para o que a Sofia fez no segundo quadro. No segundo exemplo dela. Pessoal, aqui para a atividade número 3, o professor colocou uma malha quadriculada aqui para que você refaça a atividade do quadro de valor de lugar. Você vai preencher as ordens e as classes que podemos representar nesse quadro e em seguida, na terceira linha, você vai criar um número qualquer, tá? Então não se esqueça, ó. Na primeira linha você vai separar o quadro em duas partes, tá? Por que isso? Porque a primeira classe ela é composta de primeira, segunda e terceira ordem. Por isso que você vai separar de 3 em 3. Qual é a primeira ordem? E aí você vai ter que lembrar da aula que o professor deu. Quais são as únicas 3 ordens que existem, hein? E aí elas vão ocupar a primeira, segunda e terceira ordem da primeira classe. Depois nós teremos a segunda classe. Qual que é a segunda classe, hein? Quero ver se vocês se lembram. Primeira ordem da segunda classe, segunda ordem da segunda classe e terceira ordem da segunda classe. O professor deu uma dica aqui, eu deixei a mesma cor. Por que será que eu deixei a mesma cor a primeira ordem da segunda classe e a primeira ordem da primeira classe, hein? Por que será? E não se esqueça que esse número que nós vamos escrever tem também a terceira classe. Tá? Primeira ordem da terceira classe. Por que será que o professor pôs essa explicação aqui desse jeito, hein? Essa separação. Observa, na primeira e na segunda linha, você vai identificar qual que é a primeira classe. Você tem o quadro de valor de lugar para te ajudar, hein? Qual é a segunda classe? Qual é a terceira classe? Quem ocupa a primeira ordem da primeira classe? Quem ocupa a segunda ordem da primeira classe? Quem ocupa a terceira ordem da primeira classe? E a quarta ordem? Primeira ordem da segunda classe. E a quinta ordem? Segunda ordem da segunda classe. E a sexta ordem? Terceira ordem da segunda classe. E a sétima ordem? A primeira ordem da terceira classe. Qual será a terceira classe? É isso que vocês vão preencher aqui, beleza? No final, você vai responder para o professor. Depois de preenchido lá o quadro com o seu número, você vai preencher aqui. Quantos algarismos foram utilizados em seu número? Você vai criar um número, hein? Preenchendo a tabela que o professor deixou em branco para vocês. Segunda atividade. Qual algarismo possui o maior valor unitário em seu número? Do número que você criou, qual é o algarismo que tem o maior valor quando ele está sozinho na unidade? Qual é o algarismo de maior valor? E qual ordem ele ocupa? Qual é o algarismo de maior valor unitário e qual ordem ele ocupa? A última pergunta da questão 3. Qual o maior algarismo você utilizou em seu numeral? Que ordem ele ocupa? Qual o maior algarismo você utilizou em seu numeral? Observa que na segunda pergunta ali em cima, eu quero saber o algarismo que possui maior valor unitário. É o valor dele dentro do seu número. Aqui, na última questão da questão 3, eu quero saber qual é o maior algarismo que você usou. E aí você vai ter que se lembrar daquela explicação. Qual a diferença entre algarismo e número?
E por falar em qual a diferença entre algarismo e número, presta bastante atenção aqui nessa atividade que o professor separou para vocês. Ó. Elabore com suas palavras uma explicação para a diferença entre numerais e algarismos. Veja os exemplos. Ó. No primeiro quadrinho tem os números indo-arábicos, aqueles que usamos. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No quadrinho do meio, nós temos os números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No terceiro quadrinho, esse aqui em cima, nós temos os números, os algarismos maias. Olha só, algarismos indo-arábicos, algarismos romanos e aqui em cima do professor, os algarismos maias. Ah, o professor colocou os algarismos indo-arábicos em cima dos algarismos maias para vocês conhecerem, tá? Então, ó, esse é o algarismo maia para 0, 1, 2, 3, 4. Esse tracinho representa o 5. Um tracinho mais 1, 6. Tracinho mais 2, 7. Tracinho mais 3, 8. Tracinho mais 4, 9. O que nós usamos, os índios arábicos, os romanos, que a gente usa só em casos especiais, e os algarismos maias, uma novidade para vocês. Agora eu quero que vocês respondam. Qual a diferença entre numeral e algarismo? Presta bastante atenção. Olha os algarismos. O que é preciso para um algarismo se tornar um numeral? E aí eu quero ver se vocês se lembram da aula que o professor explicou isso. Tá certo? Algarismo é numeral é quando o algarismo Mas aí eu quero a explicação de vocês. Elaborem com suas palavras. Depois o professor retoma isso no próximo PET. Tá certo? E para encerrar a aula de hoje, a atividade de Pitágoras. Pitágoras foi um grande filósofo grego que desenvolveu, entre muitas das suas tendências filosóficas, muitas explicações matemáticas para os fenômenos da natureza. A tabela pitagórica, também chamada de tábua ou tabela de multiplicação, é um quadro de dupla entrada no qual são registrados os resultados das multiplicações, de uma vez 1 até 10 vezes 10. Preencha a tabela abaixo, seguindo as etapas indicadas. Então olha só, você vai preencher e conhecer uma nova forma da tabuada, que é a tabela de Pitágoras. Muito bem, pessoal, então vai fazer o seguinte, ó. Na tabela de Pitágoras você vai fazer, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9 e 1 vezes 10. Muito bem, aqui você já tem o resultado da tabuada do 1 na linha do 1. Só que a tabuada de Pitágoras, ela nos deixa mais fácil porque ela te apresenta tanto na linha quanto na coluna. Agora vamos preencher a coluna. Ó. 1 vezes 1 já está aqui. 1 vezes 2. 1 vezes 3. 1 vezes 4. 1 vezes 5. 1 vezes 6. 7. 1 vezes 8. 1 vezes 9. 1 vezes 10. Observa que quando você preencher, você vai ter a tabuada do 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1, 8 vezes 1, 9 vezes 1 e 10 vezes 1. Você já tem preenchido na linha, você preenche a tabuada e já vai adiantando as outras, tá? As outras tabuadas seguintes. Agora vamos preencher a linha do 2, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10. Muito bem. Eu já preenchi a tabuada do 2. 2 vezes 1 já está aqui.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Agora a coluna do 2. 2 vezes 1 já está lá. 2 vezes 2 também já está lá. Eu vou começar por 2 vezes 3. 2 vezes 4. 2 vezes 5. 6. 2 vezes 7. 2 vezes 8. 2 vezes 9. 2 vezes 10. Quando você chegar na tabuada do 10, já vai estar toda preenchida a sua tabela de Pitágoras. Então vai lá, hein? Continua. Vai faltar para você, ó, a tabuada do 3 na linha e na coluna. Tabuada do 4 na linha e coluna. 5. E você vai descobrir uma nova maneira de fazer a tabuada, muito mais fácil e muito mais fácil de consultar. Tá certo? Mãos à obra! E com essa dica da tabuada de Pitágoras, nós encerramos a aula de matemática de hoje. Não se esqueça de responder a chamada no grupo do WhatsApp da sala, faça a sua atividade, assista todo o vídeo da aula do professor, viu? Assista ele inteirinho. E até a próxima aula. Eu voltarei.